Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 19 a 24. Saudações e a bênção. Versículo 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo de 1 Coríntios 16 e concluir também o estudo da primeira carta aos Coríntios. Esse é o último estudo do capítulo e o último estudo da carta. 1 Coríntios 16, de 19 a 24. As saudações e a bênção. Versículo 19 diz o seguinte: As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Aqui, meus irmãos, é importante observarmos que Paulo está em Éfeso, enquanto escrevia essa carta. Em sua companhia estavam Áquila e Priscila, que eram de Corinto, e que foram os acolhedores de Paulo durante a sua estadia naquela cidade, no caso em Corinto. Porém, devido à situação que se instaurou naquela cidade, tiveram que sair de lá juntamente com o apóstolo. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos a um detalhe muito importante nesse versículo, onde Paulo diz: a igreja que está na casa deles. Já parou para imaginar uma igreja dentro de uma casa? Será que a casa precisa ser muito grande para ter uma igreja dentro dela? Tipo aquelas igrejas bem grandes, com torres e sinos, portas grandes e toda a sua infraestrutura? Sim, meus irmãos, eu estou forçando a barra para demonstrar que a igreja não é o prédio, e sim as pessoas. Mas isso todo mundo já sabe, né? Será que sabe mesmo? Servir a igreja é servir aos irmãos, a todos os irmãos. Eu disse todos os irmãos. O próprio Jesus nos falou, lá em Marcos 2, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Quando será que os cristãos vão sair das suas zonas de conforto e vão buscar o direcionamento para suas vidas na palavra de Deus? Não a palavra que ouvimos nas instituições religiosas, aqueles poucos versículos isolados a cada domingo. Ler, estudar e meditar na palavra de Deus, viver conforme os seus mandamentos, seguir pelo caminho que é Jesus Cristo. Vou trazer uma referência aqui, que está lá em Apocalipse 3:20, onde o próprio Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Versículo 20. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Ósculo santo, também conhecido como beijo da paz ou beijo de amor, que vem do latim ósculos passis. É uma saudação fraterna cristã, citada no Novo Testamento como um gesto de união, respeito e amor genuíno entre os irmãos na fé. Esse ósculo santo não é um mandamento, ou seja, não precisa ser cumprido. É apenas uma saudação baseada no costume daquela época,
Assim como hoje em dia, em pleno 2026, aqui no Brasil, temos algumas formas de cumprimentar os irmãos. É interessante nós observarmos que em algumas igrejas, algumas denominações, nós apenas nos cumprimentamos com bom dia, com boa noite. Em outras, com a paz do Senhor. Em outras mais, com a graça e a paz. Mas será que isso verdadeiramente importa, meus irmãos? Vou trazer aqui um testemunho próprio. Tivemos a oportunidade de visitar uma determinada instituição religiosa, logo após um daqueles congressos nacionais importantes, sabe? Fomos até essa igreja para conhecer a instituição, estar em comunhão com os irmãos e ouvir a palavra de Deus. Como os líderes dessa igreja tinham acabado de retornar do tal congresso importante, foi a primeira oportunidade de reunir a igreja e transmitir as diretrizes, os ensinos e trazer as boas novas sobre a obra do Senhor. Estávamos curiosos para saber os rumos acordados, as diretrizes debatidas e o caminho que a denominação iria seguir durante o ano corrente. Como esperado, o pastor da igreja iniciou o culto/reunião. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Trazendo exortações para a igreja. Não me lembro de todas, mas me lembro de pelo menos 2 dessas exortações muito importantes, discutidas em um congresso nacional, onde tivemos que reunir todas as lideranças do Brasil devido à importância dos assuntos tratados e as diretrizes para a denominação. A primeira é que eles retornariam com os corinhos antigos. Lembra dos corinhos? Essa determinação era para manter a tradição dessa denominação e resgatar os valores de quando ela foi criada. Vejam como é muito importante. Detalhe que foi nessa reunião/culto bastante exaltado o nome do fundador da igreja, que eu nem sei quem é e nem sequer me lembro o nome dele. Só de ser exaltado o nome do criador, do fundador da igreja e não o nome de Jesus Cristo, eu já fico receoso com essa denominação. Mas enfim, eles estavam tratando sobre o congresso e as diretrizes importantes que vieram de lá. Eu acho até legal trazerem os corinhos de volta, mas não acredito que esse assunto precisasse ser tratado em um congresso nacional. A outra exortação, essa mais dura e incisiva, tratava sobre a forma que os irmãos se cumprimentavam. Eu sei, parece brincadeira, mas aconteceu mesmo, e nós tivemos o desprazer de presenciar isso. O pastor disse em alto e bom tom, no púlpito, no microfone, que não seria tolerado qualquer tipo de cumprimento entre os irmãos que não fosse a paz do Senhor, e que era para todas as lideranças da igreja observarem e repreenderem quem não obedecesse essa determinação. Imagina só, reunir pastores e líderes de igrejas do Brasil inteiro em um único lugar. Então tem que ser um lugar bem grande. Despesas com viagens, alimentação, hospedagens, locação de locais, infraestrutura completa, etc, 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 etc. Tudo isso tem um custo muito alto. De onde será que tiraram todo esse dinheiro? Ainda mais para tratar assuntos assim tão importantes, relevantes, tão edificantes para a vida da igreja. Vejam como o Evangelho de Jesus Cristo foi elevado a outros patamares depois desse congresso. Quão importante foi tratar sobre o Evangelho, sobre a evangelização, sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, sobre a salvação através da fé. Vejam como foi importante, meus irmãos, esse congresso. Ah, é verdade, eu lembrei. Nesse mesmo culto/reunião, não deixaram de fazer a cobrança
dos dízimos e das ofertas, lógico. Versículo 21. Paulo dizendo: a saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Vou trazer uma outra referência de uma outra carta, mas também escrita por Paulo. 2 Tessalonicenses 3,17. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Aqui temos mais um detalhe muito interessante. Em todas as suas cartas, Paulo fazia questão de escrever de próprio punho a saudação final, como uma forma de sinal, ou seja, uma garantia que era ele mesmo que estava redigindo a carta. Mas então o restante da carta não era ele quem escrevia? Muitas vezes não. Paulo constantemente sofria perseguições, violência e prisões. Em algumas situações ele estava preso com algemas de correntes muito pesadas e não conseguiria escrever com muita facilidade. Então ele ditava a carta e alguns de seus discípulos a redigia. Mas Paulo, mesmo diante de situações desafiadoras, sempre fazia questão de fazer a saudação final e assinar a carta para garantir a fidelidade de suas epístolas. Versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Se alguém não ama ao Senhor, que seja maldito. Maranata. Maranata, a gente vê muito por aí essa expressão. É uma expressão muito simples, mas de alto valor simbólico e de fé. É uma expressão em aramaico que significa: vem, Senhor. Versículo 23. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Imagina se Paulo tivesse nessa igreja que eu acabei de citar. Ele disse: a graça do Senhor Jesus seja convosco. Não disse a paz do Senhor. Ele seria repreendido. Versículo 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais uma carta de Paulo. Essa carta aos Coríntios é uma das mais difíceis de ser estudada e compreendida, pois Paulo lidava com uma igreja inserida em um ambiente desafiador. A cidade de Corinto ela era corrupta, idólatra e imoral. Por isso nós tivemos tantas exortações duras e diversos ensinos doutrinários. Para realizar esse estudo dessa carta, não basta simplesmente lermos a Bíblia. Temos que buscar entendimento, temos que fazer a contextualização histórica e comparar com outros estudos já redigidos por essa carta, para que nós consigamos ter um verdadeiro entendimento e que a mensagem seja edificante, assim atingindo o propósito de Deus. Eu mesmo, por diversas vezes, tive raiva de Paulo, por seus ensinos e doutrinas rigorosos, mas descobri que Paulo estava preocupado em proteger a igreja de Corinto, e que na maioria das vezes que fiquei contrariado com Paulo, a culpa não era dele, mas sim minha, por não conhecer a totalidade do conteúdo de suas cartas, por não entender a mensagem que ele queria trazer e me deixar conduzir por líderes, no mínimo, descuidados, pois não transmitiam a mensagem completa e verdadeira das palavras, apenas trechos distorcidos, isolados e fora de contexto. Faço minhas as palavras de Paulo, Maranata, que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.